Você que está me acompanhando nesse momento de meditação pelo canal IBE Fortaleza, te desejo o melhor dos dias e que essa semana, sobre testemunhos marcado pelas respostas de oração, nos anime a orarmos também, crendo que tem resposta para nós. Estou particularmente feliz porque domingo à noite eu clamei por uma causa pessoal. E como diz Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Agradecendo ao Senhor não só por uma resposta, mas por tantas respostas, não só na nossa vida pessoal, como também na igreja, na nossa comunidade, nas nossas famílias. E verdadeiramente aquilo que é dito ao profeta Jeremias, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Além do que, além da misericórdia do Senhor, Ele tem nos ouvido e nos respondido por graça e misericórdia. Hoje a nossa meditação está em Daniel capítulo 6. Nós não poderíamos deixar de trazermos uma meditação nesse texto. Eu recomendo todo o capítulo 6 de Daniel, em que ele, humanamente, diante de uma situação impossível, ele triunfa a sua peleja, porque ora, ele clama, ele confia e ele celebra a sua vitória pelo poder de Deus. É a nossa reflexão hoje, e eu quero ler alguns versículos desse texto, que eu recomendo a leitura integral do capítulo. Diz assim, Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 3. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. O rei Dário vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Eu li até o versículo 12, mas recomendo toda a leitura, porque todo o capítulo será motivo para nos inspirar a orarmos sempre, jamais desistirmos, por maior que seja o problema, o obstáculo, as dificuldades, a perseguição, a injúria, a calúnia, ou qualquer que seja o obstáculo que se apresente. Daniel vai nos inspirar nesse capítulo 6 a permanecermos firmes no Senhor, a confiarmos no seu eterno poder e que ele verdadeiramente se importa
ele se aproxima e ele tem resposta de triunfo, de vitória, e nós somos profundamente encorajados hoje pela vida desse grande homem, Daniel, que se destacou pela sua integridade, como o texto vai nos dizer que eles não encontraram nada para acusar Daniel, porque Daniel era um homem íntegro, fiel, não era desonesto nem negligente. É o que o versículo 4 desse capítulo 6 vai dizer. E eles então perceberam, descobriram, investigaram e viram que Daniel, durante 3 vezes ao dia, orava, e eles então encontraram ali uma possibilidade de acusá-lo por causa da sua fé, das suas orações e da sua fidelidade com o Deus de Israel. Então eles inspiram, influenciam o rei Dário a fazer esse edito real, punindo qualquer pessoa que durante 30 dias viesse a orar a qualquer outro Deus ou a qualquer outra pessoa que não fosse ao próprio rei Dário. E eu quero aqui, então, dizer que para Daniel ter sido honesto e competente tornou-se um grande problema. Daniel era tão correto, tão bom e tão competente que os outros presidentes, como a gente já ouviu a leitura, conselheiros, todos aqueles que tinham cargo de liderança, ficaram então com inveja, com medo de perder seu prestígio ou terem suas falcatruas reveladas. Assim, em vez de aprenderem com Daniel a também serem íntegros e honestos, preferiram tentar livrar-se dele. Daniel é um ótimo exemplo de como nos portarmos quando ocupamos posições de autoridade e poder. Ele se mostrou digno de confiança do rei e orou, confiando profundamente ao Senhor. O que mais me impressiona em todo o capítulo 6 é que, mesmo sabendo que seria punido com a cova dos leões, Daniel não recuou. O versículo 10 diz que quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. E isso foi um motivo para que ele fosse punido. Mas ele não desistiu, porque ele confiou no Senhor. O texto vai nos dizer nesse mesmo capítulo, versículo 19, logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Esse capítulo vai terminar dizendo, no versículo 26, estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, permanece para sempre. O seu reino não será destruído, seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário, de Ciro, o persa. Eu estou completamente emocionada, não só pelo relato, mas por todas as emoções que envolvem o capítulo 6 de Daniel. A convicção de que mesmo diante de todos os obstáculos, ele não temeu. Ele confiou, ele avançou e ele ousou e por isso ele triunfou a sua peleja e o testemunho público repercute até o dia de hoje. Que testemunho extraordinário!
Que Deus nos abençoe e que nossas vidas de oração sejam um testemunho vivo para o louvor da glória do nosso Deus. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Um grande abraço, um ótimo dia.